Bom dia. Bom dia. Que honra, que alegria para mim poder estar na igreja nesta manhã. Obrigada, Marcelo, pelo convite de estar com vocês. Já fazia alguns anos que eu não estava aqui na Igreja Central. Que louvor maravilhoso. Parabéns à orquestra. Parabéns aos jovens que cantaram, que louvaram. Eu estou muito feliz de estar aqui, porque eu tenho muitas pacientes minhas aqui nessa igreja. Eu tenho alguns colegas de trabalho, colegas médicos, psicólogos. Meu abraço, meu carinho para vocês, pastores, amigos lá do NASP, colegas de trabalho do Cevisa, secretárias, muitas secretárias lá da Med Center. Que honra, para mim é uma honra muito grande poder estar aqui nesta manhã. E eu orei muito durante a semana, porque eu tenho convidadas especiais também, Angélica, pacientes queridas que Deus tem colocado no meu caminho. Eu costumo dizer para as minhas pacientes no consultório que a vida é um eterno aprendizado. E eu aprendo muito com cada paciente que Ele coloca no meu caminho, e eu acho que os pacientes aprendem também. O Marcelo me ligou já faz alguns meses para poder marcar essa data para eu estar com vocês hoje. E eu tenho falado em algumas igrejas, em alguns congressos, do plano maravilhoso que Deus tem para a vida de cada um de nós. Eu amo muito essa foto. Eu gosto dessa foto porque ali parece que ela está dizendo muita coisa. Relacionamentos, independente da idade, criança, pequeno, adulto, vovô, vovó. O plano de Deus para a vida de cada um de nós é que nós fôssemos homens e mulheres felizes. Em Tiago, versículo 4, está dizendo assim, o que é a nossa vida? O que é a nossa vida? Eu fico preocupada porque parece que homens e mulheres estão vivendo a vida de uma forma, de qualquer forma. E parece que as pessoas não têm noção de que a nossa vida passa muito rápido. Lá na Bíblia diz assim, o que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo dissipou, foi embora. Algumas pessoas vão viver 70, 80 anos, poucas pessoas vão chegar aos 100. Mas algumas estão morrendo com 35, 40. Mas por que será que a gente está morrendo tão cedo? Por que será que essa nossa vida passa tão rápido? Em Salmo 139 diz assim, eu te louvo, Senhor, porque de uma forma terrivelmente maravilhosa tu me formaste. O salmista disse que Deus conhecia a nossa vida quando estávamos lá dentro do útero da mãe, começando a ser formado. Que coisa mais maravilhosa. Foi Deus que fez o nosso corpo para ele funcionar de uma forma perfeita. Mas por que será que a gente fica doente? Já pensaram por que será que a gente fica doente? Ellen White é uma escritora norte-americana que já escreveu vários livros na área de saúde, livros maravilhosos, preciosos. Em um desses livros, Ciência do Bom Viver, ela escreveu que a doença, ela nunca vem sem causa. A doença é uma forma do nosso organismo gritar. Gritar, ele fala e chega uma certa hora que ele grita. Porque nós estamos fazendo um monte de coisas erradas e o nosso corpo não está dando conta do recado. Nós estamos violando as leis de saúde. Leis de saúde, o que é isso? Remédios de Deus, as pessoas falam dos 8 remédios de Deus. Vocês viram aqui na entrada? O Departamento de Saúde aqui está trabalhando de uma forma muito especial, parabéns. O ar, o sol, os remédios, são recursos que Deus dá para que nós possamos fazer uso, para que a gente possa ter saúde, porque foi Deus que fez o nosso corpo. Na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, eles fizeram essa pesquisa mais ou menos há uns 7 anos atrás. E eu achei maravilhosa essa pesquisa. Para saber quais eram os fatores determinantes de saúde. E o que eles descobriram, queridos? Que 53% da minha saúde, o que vai delinear a minha saúde, são os fatores, os hábitos de vida. O que eu como, o que eu bebo, o que eu faço, se eu durmo bem, minha qualidade de vida nos meus relacionamentos, minha vida como um todo, meus hábitos de vida, 53%. Eu trabalho no Cevisa já faz quase 10 anos. Nós moramos muito tempo no exterior, em alguns campos missionários, e desde que voltamos para o Brasil, voltamos e trabalhamos ali. E eu amo trabalhar com medicina preventiva. Porque a medicina preventiva ajuda a fazer o paciente mudar os seus hábitos para que o seu corpo possa responder melhor e ficar melhor. E algumas doenças são até curáveis.
Mas o que essa pesquisa, que é tão importante, vem nos dizendo? Que o meio ambiente onde tu vives fala apenas 20% a respeito da tua saúde. Que a tua herança genética... Doutor, eu tenho um caso de 5 câncer na família. Meu pai teve Alzheimer, minha mãe teve câncer de mama, minha irmã câncer no intestino, uma ELA, uma esclerose múltipla, doença autoimune. A minha família tem um monte de problema de saúde, diabetes, hipertensão, um monte de coisa. Quanto que vai falar a respeito da tua saúde, queridos? Quantos vocês estão vendo lá? Quantos por cento? 17%. Agora a grana, cadê o Marcelo? Marcelo, engenheiro, já está formando agora, fazendo um monte de prédios de construção. Ouvi falar que ele tem também umas fazendas lá no Mato Grosso. Muita grana. Um monte de gente aqui que eu sei que vocês têm. Doutor, cirurgião, São Paulo. Doutor Daniel? Dono de várias, muitas coisas lá em São Paulo, doutor muita grana. Tem gente aqui que tem muita grana, que eu sei. Queridos, independente de quanta grana tu tem no teu bolso, real, euro ou dólar, quanto que vai falar a respeito da tua saúde? Quantos por cento? 10%. Juntando os 10%, herança genética, que a gente recebe de pai e de mãe, às vezes a gente não quer essa herança. Meio ambiente, 20%, não bate os 53%. Quando eu li essa estatística, eu fiquei muito feliz. Porque me dá força para eu continuar falando, trabalhando com a medicina preventiva, que vai fazer com que nós o quê? Tenhamos mais saúde por nossa própria vontade. Queridos, a saúde e a doença, elas são cultivadas. E eu fico muito preocupada quando eu vejo pacientes cultivando a doença e não a saúde. Porque se tu come de uma forma desequilibrada, um monte de carnes, gorduras, frituras, refrigerantes, um monte de açúcar... Numa latinha de refrigerante tem 10 colheres de açúcar. Uma latinha pequenininha, independente do refrigerante. Nós não conseguimos tomar um copo de suco e colocar 10 colheres de açúcar lá dentro. Nós não conseguimos tomar. Mas todos os produtos químicos que eles colocam, eu tenho certeza que vocês conseguem tomar uma latinha de refrigerante. E de preferência gelada. Se comemos uma alimentação com muita gordura, muito carboidrato, ainda colocamos aquele refrigerante por cima com uma pedrinha de gelo, não esqueçam da rodela de limão, viu? Faz toda a diferença a rodela do limão. Não é assim? Chega no restaurante, suco de laranja, mas a rodela... Não, Coca-Cola zero, light, não sei o quê, mas 2 rodelas de limão. Queridos, vocês estão vendo que nós temos que mudar a nossa mente, a nossa maneira de ser, para que o nosso corpo possa responder? Olha lá, a saúde e a doença são cultivadas. E quem define o final da história? Me desculpa, é você mesmo. Cada paciente que passa no meu consultório, eu estou perguntando, tu bebes 2 litros de água por dia? Não, doutora. Tenho um problema de infecção urinária de repetição. É incrível, tenho que fazer ultrassom dos rins. Eu tenho que fazer isso. Eu tomo antibiótico de 2 em 3 meses, eu não sei o que está acontecendo. Mas tu está tomando água, meu amor? Não. Ai, não gosto de água. Não gosto de água. Como que o nosso carro vai funcionar se nós não colocarmos gasolina e álcool dentro do nosso carro? Ele vai funcionar ou vai começar a aparecer uma luzinha dizendo que o carro vai parar? Não é isso que acontece? Qual é a luzinha que acontece no nosso corpo? Dói aqui, dói ali, dor de cabeça, irritabilidade, síndrome do colo irritável. Já viram falar nessas doenças? Um monte de distúrbios, alguns agudos, outros crônicos. As pessoas hoje em dia não caminham. As pessoas não caminham, é tudo automático, é tudo rápido, é tudo aqui, ó. Vocês conhecem isso aqui ou não? Eu não vou nem pedir para vocês levantarem, porque eu acho que todos devem ter mais de 200 ou 300 aqui dentro dessa igreja. E qual é o exercício que faz? Parece que é só os polegares, não é isso? E numa rapidez incrível, principalmente a turma jovem, não é isso que acontece? Ninguém mais toma sol. Nós precisamos da vitamina D. O déficit de vitamina D no nosso corpo faz com que nós desenvolvamos vários tipos de doenças. Desânimo, não tem mais energia para poder trabalhar, para poder estudar, para poder fazer as coisas. Está faltando vitamina D no nosso corpo, os ossos estão fracos. As crianças não brincam mais na rua. Brincar, correr, não fazem mais isso. Então o nosso corpo está ficando doente? Claro que o nosso corpo está ficando doente. Com certeza. O que está caracterizando mais a nossa vida hoje em dia, queridos? Uma vida completamente desequilibrada. A mulher do século 21 está sendo conhecida como uma mulher toda poderosa, uma superwoman. A mulher parece que ela tem 10 tentáculos.
Ela quer ser esposa, mãe, estudar, profissional, fazer mestrado, doutorado, cuidar da mãe que está com câncer, cuidar da amiga que ficou doente e se divorciou agora. Ela quer fazer tudo ao mesmo tempo. E Deus capacitou a mulher para poder ser polivalente. Só que ela está cansada. Porque ela tem que cuidar de tudo ao mesmo tempo, criar os filhos, entender a adolescência, entender o que terminou com a namorada, o filho que separou, netos. É muita coisa. Homens, a característica de homens hoje no século XXI é não conseguir dizer não para o serviço. Não conseguir... Pé no freio. Para. A ansiedade está fazendo parte da vida da maior parte das pessoas. As pessoas não estão conseguindo gerenciar isso. E o nosso cérebro está cansado. E se o nosso cérebro está cansado, o nosso corpo vai ficar cansado também. O que será que nós temos que fazer, queridos, para dar descanso ao nosso cérebro? A insônia é uma das patologias que está fazendo parte da vida de várias pessoas. A privação do sono leva a um desequilíbrio do corpo. Pessoas que vão dormir depois das 10, 11, 1 hora da manhã, à noite, assistindo filmes, de preferência filmes com violência, com sexo, com um monte de coisa. Como que nós vamos desligar? Não tem como. E ficar no WhatsApp, nas redes sociais. As pessoas hoje em dia estão plugadas. Eu sei que vocês são uma turma jovem aqui. Já ouviram falar no plugado? Parece que está conectado na parede e não consegue desligar. Não é simplesmente deitarmos, abraçar o travesseiro e nós desconectamos. Não é assim. Temos que desconectar antes. Quando está chegando perto da hora de dormir, não podemos estar nas redes sociais sabendo o fulano de tal foi passar a lua de mel, que foi passear, o outro trocou de carro, o outro foi para a Europa, sabia? O fulano, sabendo a vida de todo mundo. E o que me interessa a vida de todo mundo? Se já deu 10, 11 horas, eu tenho que ir para a cama. E eu tenho que recuperar o meu cérebro, eu tenho que entrar no REM profundo. REM profundo. Hoje em dia as pessoas têm um sono superficial. Quando nós temos um sono superficial, o nosso cérebro não descansa. Nós levantamos no outro dia, difícil para caminhar, parece, vamos nos arrastando, porque o nosso corpo não relaxou, o nosso cérebro não relaxou. E homens e mulheres hoje em dia, na queixa dos consultórios, doutora, eu não consigo dormir. Me dá lá o remedinho, o chequinho azul, eu estou precisando. Mas tu toma esse remédio há quanto tempo mesmo? Há 20 anos, doutora. Eu vim aqui porque eu quero que a senhora me dê o tal remédio. Não, vamos conversar. Vamos conversar. Como é que há 20 anos tu vais tomar o remedinho e tal? Calma, como é que está a tua vida? Ixi, está uma bagunça. Agora a senhora me apertou. Está uma bagunça. Está uma bagunça por todo lado. É bem mais fácil botar um remedinho e apagar. Outro dia levantei de manhã, mas a vida continua do mesmo jeito. Ixi! O que mais eu encontro no meu consultório? Pessoas estressadas, em extremo. Vocês sabiam que o estresse é um ladrão de vida? Pessoas estressadas, elas envelhecem 6 vezes mais rápido do que uma pessoa que não é estressada. Uma pessoa estressada abre um leque muito grande para desenvolver vários tipos de doenças, principalmente hipertensão, diabetes, câncer. Qualquer um de nós pode ter câncer. O câncer é uma célula anômala, que a gente fala, é uma célula que começa a se desenvolver em alguma parte do organismo e vai prejudicando as outras, e vai comendo as outras, e vai aumentando, e pode ser em qualquer parte do corpo. O que alimenta o câncer, doutora? Carnes, frituras, gorduras e açúcares. E aí, vou parar de usar tudo isso? Não, pode continuar usando, não tem problema. Uma coisa nós temos o conhecimento, outra coisa é tu colocares este conhecimento em prática. E eu já atendi pacientes com diagnóstico de câncer, que fez cirurgia, fez químio, fez rádio, e aí continua tudo nada. Doutora, eu não consigo parar de comer isso. Eu não consigo aquilo, não consegue. 2, 3 meses vem metástase em vários pontos, uma manchinha aqui, uma manchinha ali, porque tu continuas aumentando aquela alteração hormonal, aquela alteração de células que aconteceu no teu corpo. Queridos, eu fico tão preocupada quando eu vejo homens e mulheres, em pleno século XXI, sofrendo de uma forma exagerada. Transtornos emocionais, neuroses, angústia, medo de enfrentar a situação. Doutora, não posso. Não posso porque pode acontecer isso. Não posso porque pode acontecer aquilo. Parece que a insegurança está permeando a vida das pessoas.
É muito comum para mim eu atender uma paciente de manhã no consultório. Bom dia, dona Maria, tudo bem? Não está tudo bem, doutora. Por que não está tudo bem? Porque eu não dormi a noite toda. Mas por que a senhora não dormiu? Porque eu vim mostrar os meus exames para a senhora e eu estou com medo de estar com câncer. Tá, mas não é melhor tu perder o sono depois de ver os exames? É melhor assim. Agora, tu sofreste uma noite toda, liberou cortisol, liberou adrenalina, o teu cérebro ficou a noite toda pensando, ela já tinha o diagnóstico, já tinha feito quimioterapia, tinha perdido o cabelo, e já estava quase vendo no caixão lá, e deixando o marido viúvo e as filhas, ela já conseguiu fazer, ela viveu tudo aquilo naquela noite, com medo de mostrar um exame para a doutora. Queridos, nós temos que precisamos organizar a nossa mente. Nós precisamos organizar os conflitos que tem, pedir ajuda. Não é feio pedir ajuda, pelo contrário, nós temos que ir ao médico, nós temos que ir ao psicólogo, nós temos que falar para poder colocar para fora. Porque o nosso corpo ele é muito inteligente. O nosso cérebro comanda tudo. Ele manda mensagens para várias partes do nosso corpo. Ele está cansado. Se tu está sofrendo uma dor emocional muito grande, ele está cansado. Tu continua tendo um hábito de vida irregular, não saudável, e o teu cérebro está cansado, está cansado. Aí ele começa a mandar mensagem para cá, mensagem para lá. Vocês já ouviram falar que até a gastrite está nervosinha hoje em dia? Já ouviram falar nisso? A gastrite está nervosinha, está muito irritada. Não é assim? E a gastrite nervosa, se tu não cuidar dessa gastrite nervosa, ela pode passar por uma úlcera. E se tu não cuidar de uma úlcera, essa úlcera pode... Pum! Perfurou, abdômen agudo, chama um médico lá que tem que abrir, porque senão o paciente vai morrer. E aí? Temos que cuidar ou não? Temos, porque várias partes do nosso corpo vai começar a gritar quando nós não estamos cuidando dele de uma forma perfeita. Deus, em seu infinito amor, queridos, há muito tempo atrás, amava tanto o povo de Israel, que Deus certa vez disse assim para Moisés, Moisés, vá lá e fala para o meu povo. Fala para o meu povo, para os israelitas, se eles ouvirem atentamente a voz do Senhor teu Deus, se fizeres o que é reto diante dos meus olhos, e guardares todos os seus estatutos, se guardarem todas as leis de saúde, vocês não vão ficar doentes. Não virá essa enfermidade que vai e está acometendo o mundo todo. Nós temos mensagens maravilhosas e nós temos o conhecimento. E por que o meu povo está padecendo? Não é por falta de conhecimento, queridos. É por falta de prática. Porque muitos de nós sabemos o que tem que fazer. Ah, mas não estou afim de fazer não, doutora. Não vou abrir mão de não. Não estou afim. Por que será que a gente muda os nossos hábitos? E nós colocamos o pé no freio quando o médico pega e te dá um diagnóstico? Será que nós temos que esperar que alguma coisa ruim aconteça? Doutor, por favor, agora me encaminhe para tal. Você conhece um oncologista? Conhece um mastologista? Conhece? Ai, por que a gente não para antes para reavaliar tudo aquilo que a gente está fazendo? Passa, por favor. Hoje em dia, a medicina está dizendo que quase 1/4 da população mundial está em tratamento psicoterápico. Alguns pacientes precisam de um estimulante para poder caminhar, para poder continuar, porque não está aguentando. Está muito devagar, não dá, não consegue sair da cama de manhã, não quer olhar o sol. O paciente deprimido não quer falar com ninguém, eu quero ficar no meu canto, não fala comigo. Preciso de ajuda. Outros pacientes estão tão acelerados, dizendo que o relógio é o maior inimigo. O relógio não é inimigo de ninguém. Nós temos que saber gerenciar e organizar a nossa vida. Vocês sabiam que o dia tem 24 horas? Todo mundo sabe disso? Todo mundo sabe. E de que forma tu está gerenciando essas 24 horas? Tu está conseguindo dar 6 a 8 horas por noite? Nós temos que dormir. Nós temos que refazer. A nossa mente tem que descansar, senão a gente não vai conseguir levantar no outro dia. Quando nós casamos, eu trouxe a minha história da minha família para dentro do meu casamento. Meu marido trouxe a experiência dele. E agora nós vamos tentar conviver. E é difícil. Eu cuido muito de vários casais. É difícil. Porque ele teve as experiências dele. Uns foram amados, outros foram rejeitados. Alguns sofreram violência emocional, outros sofreram violência física. E outros, fica quieto. Cala a boca. Cala a boca porque tu não pode estar falando muito não. Fica quietinho. Hoje em dia, homens e mulheres estão sofrendo
doenças emocionais, aperto no coração, aperto, doutora, está doendo e não é nada cardíaco. Vai lá no cardiologista, faz ecodoppler, ultrassom, tem nada. Mas a dor emocional é muito grande que o cérebro manda mensagem para o coração. E ele diz, doutora, está apertando aqui. Muitos pacientes já atendi na emergência. Está apertando, doutora, não consigo respirar. E nós vamos ver, está saturando 98%. Tem muito oxigênio. Mas o cérebro dele não está oxigenado. O cérebro, porque a dor emocional dele está muito grande. E hoje, queridos, os pacientes nos procuram no consultório. Às vezes é para dar uma olhada na glicemia, para dar uma olhada no TSH da tireoide, problema de colesterol. Doutora, mas está doendo tudo. Em 5 minutos eu pergunto e diz, doutora, está doendo tudo, eu não consigo pentear o meu cabelo, porque dói o fio do meu cabelo, está tudo doendo. A dor está tão grande que o paciente diz, doutora, eu não estou conseguindo mais levantar, foi difícil vir à consulta. Dói a lombar, dói a cervical, bursite, todas as articulações, e o paciente tem vontade de ficar naquela posição ali. Vocês já ouviram falar na doença fibromialgia? Todos já ouviram falar nessa doença? O que quer dizer fibromialgia, queridos? Algia quer dizer dor. Dor nas fibras e nos músculos. Está doendo tudo. E se tu quiseres, tu podes visitar 10 médicos. Porque tu vais no cardio, tu vais no gastro, tu vais no neurologista, tu vais no ortopedista. Tu pode pegar todas as especialidades médicas. Porque dói um pouquinho cada lugar. Se tu for em médicos diferentes, cada um vai dar um remédio aqui, outro lá. Interação medicamentosa. E nós temos que cuidar da tua cabeça. A tua mente não está legal. Por quê? Porque foi lá no passado. Abusos em crianças. Quando nós chegamos na idade adulta, volta todo um filme. E alguns casais têm problemas dentro do casamento por problemas que enfrentaram lá na infância. Então tem que falar e pedir ajuda. Senhor, me ajuda. Pede ajuda do médico, pede ajuda do psicólogo, pede ajuda do pastor. Nós temos que pedir ajuda. Não é um remedinho que vai e pronto. Recebemos muitos pacientes no Cevisa com casos de depressão, com casos de ansiedade, casos de fibromialgia, casos de câncer. E a maior parte desses pacientes nós colocamos na saúde emocional. Porque são pacientes que nós precisamos da ajuda. São pacientes que eles precisam ter um acompanhamento completo. Muitos pacientes chegam hoje em dia no meu consultório e eu pergunto, e aí, como é que está o teu hábito intestinal? Queridos, é tão importante a qualidade da alimentação, do que a gente coloca para dentro do nosso corpo, isso é muito importante. Na Universidade de Columbia, em Nova York, o Dr. Michael Gerson, ele fez uma pesquisa muito interessante. E o que ele descobriu? Que 90% da serotonina e 80% do nosso potencial imunitário é produzido nos intestinos. Nos intestinos. Já ouviram falar que o intestino é o segundo cérebro? O primeiro cérebro está aqui. O segundo cérebro é o intestino. E por que as pessoas estão tão irritadas, nervosas, ansiosas, com depressão? O intestino não está funcionando. Então ela vai ficar doente muito mais vezes. Ela vai ficar irritada. Eu sou lá do interior do Rio Grande do Sul. Lá na minha terra, eles dizem que o pessoal muito irritado, ele é enfesado. Já ouviram falar nisso? Cheio de fezes. Quando vocês encontrarem um muito nervosinho, discretamente, é claro, vocês perguntam, desculpa eu te perguntar, mas o teu intestino está funcionando bem? Hã? Eu acho que é uma pergunta legal. Pergunta com amor. Provavelmente o intestino dele não funciona. Porque as toxinas estão aqui, ó. Ela vai para o sangue, ela vai para o cérebro. E o cara é pavio curto. Ele não é de boa, tranquilo, ele é irritado. Ah, doutora, não gosto de fruta. Ih, mamão nem pensar, detesto. O intestino tem que funcionar? Tem que comer mamão, tem que comer uma colher de semente do mamão, comer ameixa, fruta, laranja com bagaço, comer salada. Ficou 2 dias sem evacuar. Para de comer. Para de comer. Carne, fritura, carboidrato, pão, macarrão. Para de comer. Depois que tu evacuou, pode voltar de novo. Doutora, a senhora está falando disso na igreja? Estou. Eu estou falando porque nosso intestino tem que funcionar todos os dias. Nós temos que ter o apoio do segundo cérebro. E muitas vezes nós falhamos por livre e espontânea vontade. E aí o nosso cérebro não fica legal. Vocês não acham que ia ser interessante se algum empresário fizesse um zíper, assim, ó, que pudesse abrir
a nossa cabeça, tirar tudo que é ruim. Pensamento ruim, sentimento de culpa, dor do passado, mágoa, pessoas que nos machucaram. Tira tudo, aí coloca só o que é bom e faz assim, bzz, fechou. Vocês não acham que ia ser uma boa ideia? Quantos iriam comprar esse zíper? Quantos iriam comprar esse zíper? Vocês iam comprar? Eu ia comprar um monte. Eu ia comprar e ia dar para os meus amigos. Eu estou dando essa ideia para vários amigos empresários. Até hoje ninguém quis fazer. Mas eu acho que é uma boa ideia. Queridos, o que está escrito neste livro maravilhoso? O que está escrito neste livro? Olha lá. Vamos ler juntos? Irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, honesto, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Está escrito aqui na Bíblia que eu tenho que colocar coisas boas na minha mente para eu poder viver. Senão o meu cérebro não vai aguentar. Não vai aguentar. Queridos, nós temos que estar em contato com Deus. Nós temos que estar em contato com as pessoas. Nós devemos olhar para a palavra de Deus a cada dia. E ela vai nos dizer aquilo que a gente precisa mudar. Quantas pessoas não estão com problemas de relacionamentos? Relacionamento com o namorado que deu errado. Relacionamento em casa com o marido, com a sogra. Não vou falar de sogra porque dá uma palestra especial, viu, Marcela? A palestra da sogra a gente marca para uma outra, para o segundo semestre. Né? Pula essa. Tem uns que estão dizendo assim, doutora, pula essa rapidinho. Isso se chama relacionamento. Nós queremos nariz empinado. A vontade tem que ser minha dentro de casa. Não é isso, então é difícil. O casal dentro de casa, quantos problemas nós estamos passando hoje em dia? Entre o casal, relacionamento com os filhos, relacionamento com as pessoas ao redor. E nós precisamos de ajuda. Deus quer que nós possamos nos relacionar melhor com as pessoas que estão ao nosso redor. Jesus, quando esteve nessa terra, ele disse assim, eu vim para que tenham vida. E vida em abundância. Isso quer dizer, não é uma vida medíocre, normal. Ele quer que seja uma vida abundante. Jesus, quando estava aqui, ele se aproximava das pessoas. Ele se aproximava das pessoas, ele trazia a cura física, ele trazia a cura emocional. Quantas vezes eu gosto, irmãos, de uma história que está aqui na Bíblia, muito conhecida de vocês. Eu tenho alguns colegas médicos aqui, eu acho que eles vão entender bem o que eu estou falando. Jesus fez um plantão danado, sabe, Kaline? Ele entrou no plantão às 7 horas da manhã e atendeu um monte de paciente. Jesus curava fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, trabalhou um dia inteiro. Quando chegou 7 horas da noite, na hora de passar o plantão, ele disse assim para os discípulos, vamos atravessar, vamos entrar no barco, vamos atravessar para o outro lado do mar da Galileia. Estou cansado, vamos, já deu o dia de trabalho. Quando Jesus entrou no barco, o que aconteceu? Jesus, o que aconteceu? Dormiu. Jesus era humano. Ele trabalhou muito, chegou à noite, deitou no barco, ele pegou e dormiu. E quando ele estava dormindo, o que aconteceu? Vento forte, temporal, aquelas coisas terríveis. E Pedro disse, Senhor, acorda. Senhor, acorda. Nós vamos morrer, acorda. Jesus levantou o braço e fez assim, ó. Quando Jesus fez isso, parou. O vento parou, a chuva parou, as estrelas começaram no céu a brilhar novamente. Parou tudo. Os discípulos que estavam com Jesus não sabiam do grande poder que ele tinha. Eu gosto de trazer essa história, queridos, para a minha vida emocional. Muitas vezes, eu sei que alguns de vocês podem estar dizendo, doutor, o meu barco está afundando. Está entrando água dentro do meu barco vai afundar. Às vezes, Deus entra na nossa vida e Ele acalma a tempestade que a gente está vivendo. Ele acalma, Ele consegue fazer, consegue. Às vezes, Deus entra na nossa vida e Ele acalma o marinheiro. Eu fico tão preocupada porque eu vejo homens e mulheres. Eu sei o que eu faço da minha vida. Dizem que eu tenho. O meu doutor disse que eu tenho que parar de fazer isso. Não estou nem aí, eu vou continuar fazendo. Continua. Só que Deus pode entrar na tua vida e te acalmar a tua ansiedade. Acalmar todas as tuas preocupações. E às vezes Deus entra na nossa vida e Ele diz assim, pula fora do barco. O que é pular fora do barco, doutora? Não sei. Cada um tem um barco. Cada um tem uma dificuldade. Cada um está enfrentando um problema. Mas o Senhor diz assim, pula fora do barco. Senhor, se eu pular fora do barco, eu vou me afogar, porque eu não sei nadar. Sabe o que Jesus diz para ti hoje?
eu te ensino a nadar. Amém. Eu te ensino a nadar, eu vou estar contigo em todos os momentos de tua vida. Eu tenho falado isso para muitos pacientes que chegam no consultório para mim. E muitos deles dizem assim, doutora, eu preciso disso, eu preciso. E Deus vai te ajudar. Está escrito na Bíblia também, faça a tua parte e eu te ajudarei. Se o cristianismo não é prático, então ele não é cristianismo. Jesus ia às festas de aniversário, às festas de casamento. Jesus se aproximava das viúvas. Jesus ressuscitou pessoas. Jesus deu vista aos cegos. Jesus curou aquela mulher que sofria muito, devia estar na perimenopausa, não é? Sangrando, os hormônios todos bagunçados, não tinha mais energia. Ela tocou no manto de Jesus e Jesus, curou aquela mulher e ela foi falando para todo mundo, esse homem é especial porque ele me curou. Queridos, pessoas devem ser restauradas e resgatadas e redimidas. Aonde? Ao redor do mundo, em todos os lugares. Eu tive o privilégio de trabalhar com a ADRA. A ADRA é uma ONG da Igreja Adventista, presente em mais de 140 países ao redor do mundo. Deus nos chamou para trabalhar em 3 guerras. Deus trabalhou na nossa vida de uma forma muito especial. E quando eu olho para trás, eu vejo que em cada lugar, Deus dizia, minha filha faça isso, minha filha faça aquilo. E já faz mais de 10 anos que Ele me chamou para trabalhar aqui. Aonde? Doutora, a senhora já morou em tantos lugares? Sim, para trabalhar aqui. Para morar ali em Engenheiro Coelho. Para trabalhar no posto de saúde. Para atender pacientes humildes. Doutora, tem no posto de saúde a medicação? Porque eu não tenho dinheiro, meu marido está desempregado, estou fazendo faxina para poder sobreviver. Deus me chamou para cá para trabalhar no Cevisa, com pacientes e grandes empresários que têm muito dinheiro e fazendas ao redor do Brasil, mas que estão sofrendo da mesma forma. Pessoas que estão sofrendo física e emocionalmente. Jesus esteve nessa terra, e quando Ele foi embora, sabe o que Ele disse? Vocês não vão ficar sozinhos. Vocês vão receber do céu o Santo Espírito. E o Santo Espírito vai ajudar vocês a serem minhas testemunhas em toda Jerusalém, Judeia, Samaria, em todo o Brasil, em toda Artur Nogueira, vocês sabiam? Em todos os bairros aqui de Artur Nogueira, até os confins da terra, irmãos. O Espírito Santo está aqui hoje nos ajudando, me ajudando a continuar pregando, a continuar dizendo, não desista, não para a tua vida. Quantas pacientes não me procuram dizendo, doutora, já tentativa de suicídio 2 vezes. Não, querida, não podes. Tu não podes desistir. Sim, doutora, eu não aguento mais. Eu tive 2 filhos maravilhosos, um de 22, um de 25, os 2 são homossexuais. Eu não aguento isso. Não aguento. Meu filho entrou nas drogas. Meu marido me abandonou, foi embora com uma menina de 25 anos e me abandonou a família e criou os filhos sozinha. Não aguento. A dor emocional é tão grande, independente da tua dor. Independente do que aconteceu na tua vida, Deus pode